A função de um currículo é contar a história profissional. Então, para isso, é muito importante saber o que está sendo colocado dentro desse material, quais são os pontos mais importantes, desde a formação acadêmica, as principais experiências e os principais resultados atingidos dentro dessas suas experiências. Apesar de todas as mudanças que aconteceram nesse meio, o currículo ainda é um material muito utilizado para muitas empresas. Os processos seletivos são iniciados e são conduzidos usando esse material dos profissionais. Mesmo que exista hoje uma ferramenta como o LinkedIn ou outras ferramentas virtuais que o profissional vá lá e cadastre suas informações, eventualmente vai ser necessário que ele envie um currículo dele, contando um pouco mais de detalhes dessa sua trajetória profissional. Você tem que ter em mente, para um bom currículo, primeiro o que ele significa, né? O currículo vitae, que é o nome dele formal, significa trajetória de vida. Ou seja, você está contando a sua trajetória profissional lá dentro? Tem todos os pontos relevantes que explicam quem é você e o que você fez até hoje para chegar onde você está? Para fazer a construção bem feita de um currículo, o que eu sempre recomendo é que tenha um trabalho prévio, um trabalho de reflexão de o que foi feito na sua carreira até esse momento. Com isso em mente, você consegue muito bem contar essa sua história, da sua trajetória, dentro do material. É muito importante ter alguns pontos muito claros. O currículo não é um material extenso, nem deve ser um material extenso, contando cada detalhe da sua vida profissional. É um material objetivo, porém rico em detalhes. E lembre de um detalhe muito importante também, é um material que as pessoas que vão ler, o recrutador, o diretor de uma área, o gestor que está requisitando essa contratação, não necessariamente ele vai ler do começo ao fim. Ele vai abrir o material e ler alguns pontos que são mais relevantes para aquela situação. Você sabe que eu gosto de fazer uma comparação do currículo com uma bula de remédio. Raramente a gente abre uma bula de remédio e lê do começo ao fim, mas vai abrir no momento que quer saber alguma informação pontual e depois daquele momento, fecha. Então a minha grande dica na hora de construir um currículo muito bem feito é ter as informações, com certeza. Em primeiro lugar, entender que quem está lendo um currículo não está lendo só o seu currículo, provavelmente está lendo vários naquele mesmo dia. Então é muito importante que você construa de uma forma que consiga prender a atenção da pessoa que está lendo. Convenhamos entre nós, ninguém gosta de ler um bloco de texto muito grande. Divida o seu texto em linhas mais curtas, às vezes em bullets, em parágrafos pequenos, às vezes até em frases, mas fazer de uma forma que ele fique claro, ou seja, que você consiga bater o olho e entender claramente quais são as informações que estão sendo colocadas em cada campo. Formata o seu currículo de tal forma que exista um pequeno espaçamento entre uma linha e outra. Isso vai facilitar ainda mais a visualização desses pontos que são diferenciais e vai facilitar a leitura do teu recrutador. Primeiro, suas informações pessoais. É muito importante saber quem é você, onde você reside e qual é a tua situação atual. Você está trabalhando ou não está trabalhando. É muito importante ter um objetivo para que fique claro para o recrutador em qual tipo de posição que você tem interesse em atuar. Depois disso, a sua formação acadêmica e os seus cursos, para mostrar o que você vem fazendo nesses últimos anos para se especializar cada vez mais nesse campo que você decidiu atuar. Por fim, as suas experiências profissionais, que são as empresas em que você passou ao longo da sua trajetória, descrevendo quais foram as atividades e principalmente os resultados atingidos em cada uma dessas empresas. O resumo é um campo muito importante de você ter no currículo. E a minha recomendação é que ele seja feito por último, apesar de ser um dos primeiros campos a aparecer no currículo. O resumo, como o nome fala, resume tudo aquilo que o profissional teve de destaques e das principais funções executadas. Dentro do resumo é o campo em que o recrutador vai olhar para enxergar se o profissional tem todas aquelas competências e conhecimentos necessários para uma determinada função. O campo objetivo é um campo bastante interessante. Ao mesmo tempo que ele deve ser objetivo, você não pode colocar muitas informações divergentes, é um campo que abre um caminho bastante interessante para uma determinada posição. Eu recomendo que alguns profissionais mudem esse campo de acordo com a vaga que eles estão se candidatando. Isso não é problema algum. O que eu não recomendo é que esse campo seja vago. Por exemplo, eu quero uma posição de uma diretoria ou gerência ou supervisão de um determinado setor. Isso não faz muito sentido. É muito importante que esteja claro qual é o segmento em que você atua. Marketing, finanças, vendas, engenharia, etc. E outro ponto importante, qual é o nível hierárquico em que você está.
Pode ser que exista essa confusão, uma posição de uma diretoria ou de uma gerência sênior, sem problema nenhum. O que eu recomendo nesse caso é que você deixe um pouco mais genérico para que mostre qual nível hierárquico em que você está. A posição de uma alta gerência, de uma liderança, de uma posição mais especialista, já seria o suficiente para apresentar qual seria o teu objetivo mais claro. Com relação a outras informações dentro do campo objetivo, eu não sei se eu recomendo que você inclua agregar algo, somar ou ajudar, enfim. De repente isso pode parecer um pouco clichê e não despertar o interesse do recrutador. Eu sempre recomendo que o campo objetivo seja direto, seja objetivo, para que daí quem está lendo esse teu material consiga entender em qual tipo de perfil, de posição esse candidato vai ser mais adequado. No campo experiências, eu sempre recomendo que você coloque as mais relevantes, principalmente as mais recentes. Dentro de cada experiência é necessário colocar duas informações distintas, isso é muito importante. O primeiro conjunto de informações são as suas atividades realizadas, ou seja, as funções para a qual você foi contratado. E a segunda parte é aí a mais importante e são os resultados atingidos, ou seja, o que você conseguiu conquistar, que prêmios que você recebeu, que recompensas que você teve, que ações que você conseguiu executar através dessas suas funções executadas. Construa seu currículo em ordem cronológica inversa. O que eu quero dizer com isso? Comece com as suas experiências mais recentes e termine com as suas experiências mais antigas. E da mesma forma, coloque mais detalhes nessas experiências recentes, ao passo que nas experiências mais antigas, basta citar a data e a função que você exerceu naquele momento. Eu conheço muitos profissionais que passaram anos na mesma empresa, porém tendo várias atividades diferentes. Eu recomendo demais que isso seja feito de uma forma clara, para não mostrar que, por exemplo, um profissional ficou 10 anos numa empresa na mesma função. Isso é muito importante para dizer que nesses 10 anos ele teve uma evolução, talvez sendo promovido de tempos em tempos, ou teve atividades diferentes, mostrando que ele foi um profissional generalista, passando por várias áreas diferentes ou até outras funções dentro do mesmo lugar. O campo informações complementares é até um tema um pouco polêmico, porque existem várias dicas totalmente diferentes circulando por aí. Mas eu, como recrutador, com a minha experiência de headhunter, eu sei que é uma grande oportunidade de você incluir as informações que são relevantes para te complementar como profissional. Ou seja, quais são os cursos mais recentes e mais importantes também que você fez, quais são os seus conhecimentos em sistemas, em informática, em outras ferramentas que são importantes também para o teu objetivo profissional. Cuidado para não exagerar nesse momento, e é justamente onde algumas pessoas acabam errando. Você não precisa contar todos os seus detalhes pessoais e íntimos, que normalmente não vão ser relevantes para o teu objetivo profissional. Você identifica que a informação é relevante em dois momentos. Primeiro, faz sentido para a tua função que você busca ou a que você está hoje? Faz sentido para o teu objetivo profissional? E um outro ponto também é o prazo, é a data. Quando foi esse curso que você fez? Foi nos últimos anos ou já faz um bom tempo que você realizou um curso, uma viagem ou alguma outra experiência? Se já faz tempo, será que é necessário conter nesse campo? Eu já tive um caso em uma empresa que o principal diretor, o principal executivo era um triatleta e um candidato se destacou entre a maioria por também ser triatleta. Então houve uma empatia entre os dois e um detalhe, numa linha final dentro do currículo, acabou ajudando esse profissional a ter um destaque a mais dentro desse processo seletivo. De bate-pronto, se eu fosse montar um currículo agora de um gerente de tesouraria, quais os pontos importantes de ter nesse material? Em primeiro lugar, esse gerente de tesouraria, quais são exatamente os focos dentro da tesouraria? Qual é o escopo de atuação desse profissional? É apenas Brasil? É América Latina? É América do Sul? Quais são as atividades mais relevantes que esse profissional já fez e quais as principais conquistas que ele teve ao longo dessa carreira? Essas informações têm que estar muito claras, desde o primeiro momento no campo objetivo, estejam listadas dentro do campo resumo e consigam aparecer de forma direta e muito bem explicada nas experiências profissionais.